A minha história aqui no Célio de Castro começou de novembro de 2015, um pouco antes do hospital ser inaugurado, foi a inauguração em dezembro de 2015. Desde então eu estou no hospital, à frente do CTI. Ele existe, sim, uma história que me marcou muito no passado recente, não foi tão... Dentre várias histórias, né, não dá para a gente deixar de falar nesse momento do vivência histórica que nós tivemos da pandemia, onde o nosso Hospital Célio de Castro foi uma referência no atendimento aos pacientes vítimas da Covid-19. Esse período foi muito marcante, sim, né? Várias histórias parecidas de filhos internados junto com o pai, irmãos internados juntos. Trata-se de a Dona Maria, uma paciente nossa, que veio de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, num contexto de pós-parada cardíaca, em que ela ficou naquela cidade uns 3 dias, e o João, esposo da Dona Maria, então caminhoneiro, estava em viagem para o Nordeste a trabalho, não estava acompanhando o que tinha acontecido com a sua esposa. Chegando aqui no nosso CTI, ela estava acompanhada pelo Joãozinho, que é filho do seu João, que era o então enteado da Dona Maria. Ela chegou para a gente aqui num estado muito grave, muitos minutos de parada cardíaca, 2 paradas cardíacas lá na cidade de origem, e já chegou para a gente com um quadro neurológico muito grave, com uma chance mínima de reabilitação. E desde então a gente estava passando as notícias para o Joãozinho, que por sua vez passava as informações para a Mariazinha, e por telefone ele conversava com o seu João, então pai dele e esposo da Dona Maria. E aí que começou a saga e a angústia nossa, que foi o que me fez rever vários conceitos. No frigir dos ovos ficou esse contexto, né? Uma paciente grave, num estado terminal, né, que era elegível ao cuidado paliativo, com um enteado que estava com medo de contar a verdade para o pai quando o pai estava viajando, não passou detalhes para o pai quando estava em viagem, com medo do pai bater o carro, bater o caminhão. E aí começou um processo que foi tomando uma proporção muito grande. Inicialmente chegou até mim como gestor, que tinha um conflito familiar, né, para a paciente Maria, que estava no leito X aqui no nosso CTI, onde o esposo era uma pessoa agressiva. Então o pai chegou, não conversou com o Joãozinho, veio direto ao hospital e deu esse efeito colateral. E aí chegou num extremo de que havia uma fala dentro da terapia, nossa terapia intensiva, em que tinha um acompanhante de uma das pacientes nossas que estava atocaiando. O termo foi esse. Ele estava fazendo tocaia na porta do hospital e o pessoal estava com receio de que fosse para perseguir algum funcionário, algum colaborador, né? Até a própria enteada, a filha da Dona Maria, né? A Mariazinha entrou nessa pilha também de que o senhor João estava fazendo tocaia. Chegamos ao ponto de proibir a entrada do senhor João no hospital, por questão de segurança. Chegando aqui no hospital, o senhor João chegou na recepção lá embaixo, uma fila grande, com a informação de que o horário de visita era de 2 às 2h30. Ele chegou uns 40 minutos antes do horário e começou a ser atendido para entrar no hospital uns 10 minutos antes do horário começar. 5 minutos atrasado, chegou na nossa recepção do CTI e ele já chegou um pouco ansioso pelo atraso, porque na cabeça dele ele estava entendendo que o horário da visita já estava passando. E ao chamar o nosso recepcionista, nosso secretário pediu que ele aguardasse um pouco. E o senhor João ficou um pouco mais ansioso, nervoso, né, com o entendimento de que o tempo estava passando, fez uma avaliação, a chamada mais robusta, vamos falar assim, e o nosso secretário entendeu que tinha sido desacatado. E aí começou uma reação em cadeia. O secretário gritou de volta, né, falando para ele que ele tinha 20 minutos para ficar lá dentro e que não ia ficar nem um minuto a mais. E aí o senhor João entrou, foi lá visitar a princesinha dele, como ele chamava ela. Ele não sabia o que estava acontecendo e chega num contexto da sua esposa cheia de aparelhos, entubada,
né, cheio de monitores, de bombas, de fusão. Para nós já é difícil lidar com isso. E nesse meio tempo que nossa psicologia estava a caminho do CTI, o Sr. João sai de dentro do leito para tentar perguntar para a nossa equipe o que estava acontecendo. E já tinha chegado a informação na minha equipe que o Sr. João era um cara agressivo. Não sei como, que isso correu muito rápido. Antes dele falar qualquer coisa, a minha equipe já avisou para ele: não, você não pode sair de dentro do leito, você tem que ficar lá dentro do boxe. Você está aqui só para visitar. E foi aí que deu um estalo, né? Marcamos uma reunião com, então, pessoa não grata, o senhor João, e é isso que vem o senhor João. Foi aí que meu mundo caiu, assim, de verdade, no sentido de como somos pessoas ruins, mesmo sem querer. Ele deve ter 1,50 m de altura, 1,55 m, um senhor baixinho, robusto, forte, né? Lembrava muito minha família lá de Bom Despacho. E ele senta na minha frente, sem entender nada, nada. E aí eu pergunto, né, o que estava acontecendo. Ele falou: doutor Luiz, não estou entendendo nada. Eu falei: como assim o senhor não está entendendo nada? Ele mostrou as mãos para nós assim, ó, e falou: olha aqui, doutor, eu estou com a mão toda calejada. O senhor acha que eu sou bandido? Isso me deu um choque, assim, de realidade. Eu falei: não, nós não estamos aqui para julgar o senhor, não estou achando que o senhor é bandido. Mas por quê? Aí ele falou comigo que ele estava sendo tratado como bandido desde o primeiro dia que ele chegou no hospital. E antes de conversar com ele, neste momento, eu tinha procurado saber das situações em que levaram a minha equipe a pensar nos riscos, e veio inclusive uma fala da filha Maria de que haviam câmeras na casa dele para vigiar a dona Maria, né? A Mariazinha falou que ele tinha câmeras na casa para vigiar, então que era cárcere privado. Até nesse ponto chegou o absurdo das acusações. Falaram que ele queria pegar o celular da esposa para pegar o dinheiro dela. Quando eu falei com ele das câmeras, ele me falou que tinha colocado as câmeras porque a Maria ficava muito sozinha em casa, que ele era caminhoneiro, ele viajava muito, e às vezes ela não atendia o telefone, ele acionava a câmera para ver se estava tudo bem. E não só isso, ele colocou na porta de casa porque ele não tinha onde guardar o caminhão. Então, à noite, quando ele vinha para a cidade dele, ele deixava o caminhão na rua e as câmeras eram para tomar conta. E ele chorava, um homem, e chorava, falava comigo que nunca tinha pagado uma multa na vida, que ele trabalhou como caminhoneiro a vida inteira. A polícia nunca tinha chamado a atenção dele nas viagens que ele faz. Ele nunca usou droga para fazer viagem, que ele viajava sempre limpo, ele mesmo falava desse termo. E a hora que ele veio visitar a princesinha, o hospital trata ele como bandido. O que eu tinha para fazer naquele momento era pedir desculpa para ele. Levei ele para dentro do CTI, nós acolhemos, e fui conversar com ele sobre a situação toda. Expliquei lá dentro do leito o que estava acontecendo. Ele só nos agradecia, isso, cada vez que ele agradecia, ficava mais pesado a situação. Esse caso eu levo para todos os lugares que eu vou, não só no hospital. Eu levo para minha casa, eu levo na mesa de jantar, eu levo para conversa de bar. Eu não vou em bar, mas no churrasco com os amigos. Eu não sou frequentador de boteca, infelizmente, tá? Que eu gostaria. Mas eu levo para um churrasco com os amigos, eu sempre conto essa história, porque o que mudou na nossa vida aqui do Sérgio de Castro? Né? O dia que eu consegui ver as famílias todas dentro do CTI o tempo inteiro, cara, com a gente, aí eu me dou por convencido de que minha missão está tranquila, é isso aí. Até lá, eu falei que eu vou lutar até o último minuto para a família pular para dentro do CTI, ficar lá dentro comigo. Vamos lá, senta aqui, vamos botar uma televisão ali, vamos dar uma comidinha para você. Quer ficar? Quero, então tem jeito.